Nascer no Espírito Santo, quero nascer da fé no Senhor Jesus. Eu quero teu poder queimando todo o meu eu, sendo gerado em mim, vitorioso ser. Quero nascer da água, quero nascer de ti, ver uma nova vida, vivê-la e ser feliz. Quero nascer da água, quero nascer de Deus, ser um vaso novo, ser um filho seu. Quero nascer de Deus, nascer do Espírito Santo, quero nascer da fé no Senhor Jesus. Eu quero ter o poder queimando todo o meu eu, sendo gerado em mim, vitorioso ser. Quero nascer da água, quero nascer de ti, ver uma nova vida, viver e ser feliz. Quero nascer da água, quero nascer de Deus, ser um vaso novo, ser um filho seu. Quero nascer da água, quero nascer de ti, ver uma nova vida, viver e ser feliz. Quero nascer da água, quero nascer de Deus, ser um vaso novo, filho seu. Ser um vaso novo, ser filho seu. Ser um vaso novo, Ser um filho seu. Boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo do nosso Facebook. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade com relação ao Apocalipse, né? Nós temos falado aí nas primeiras semanas, falamos sobre as 7 cartas dirigidas às 7 igrejas. Aí falei ontem sobre o arrebatamento, para me dar continuidade com relação aos 7 selos. Então eu teria que falar sobre o arrebatamento. Para você entender as aberturas dos 7 selos, você tem que entender antes sobre o arrebatamento. Nós não sabemos quando que os 4 cavaleiros vão aparecer, porque desses 7 selos que nós vamos abordar aqui,
Desses 7 selos, 4 desses 7 selos serão abertos 4 selos, que desses 4 selos tem os 4 cavaleiros. Cada cavaleiro, ele representa cada cor de um cavalo, ele representa um cavaleiro, e cada cavaleiro e dessa cor desses cavalos, ele tem uma missão. Cada uma vai ter uma missão. Então nós vamos abordar, né, quais são os significados desses cavaleiros e o que está ocorrendo nos dias de hoje. Lembrando que a abertura dos selos não é algo que a gente podemos dizer assim aterrorizante para as pessoas, porque haverá um momento, lá a gente vai ver lá no finalzinho do 7º selo, em que haverá uma quietação no geral. Então, a abertura desses selos é um dos juízos de Deus, a qual vai fazer com que a pessoa ou ela se arrepende e se entrega para Jesus e morra com a sua própria vida, ou então, mesmo sofrendo juízo, o coração dela vai se fechar. Então esse 7 selo, ele só vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. Essa é uma ideia, né, que eu tenho sustentado mesmo através da palavra. Como eu falei ontem, alguns sustentam a ideia de que a igreja irá passar para uma grande tribulação, sabendo que o anticristo, que é o que nós vamos abordar, ele não tem como ele agir, não tem como ele aparecer, na verdade, se com o Espírito Santo aqui. Então, para o caminho ser aberto para o anticristo, então é necessário que o Espírito Santo saia da terra. Então, com certeza, primeiro Cristo vai arrebatar a igreja dele, aí ele arrebatou a igreja, depois que ele arrebatou a igreja, o Espírito Santo também sai, e aqueles que ficarem para aceitar novamente, para ter a segunda chance da sua salvação, terá que pagar com a própria vida, né? Então aí a gente vai abordar esses assuntos, desses abertura dos selos, e com certeza lá na frente ainda tem sobre, a gente é capaz de falar ainda sobre a marca da besta, como será a nova ordem mundial. Então a gente vai abordar esse assunto. São assuntos que eu estou pesquisando também, estou orando a Deus, estou lendo o livro do Apocalipse, entendeu? Você às vezes chega, é difícil da gente ler o livro do Apocalipse, é cheio de símbolos, simbologia. O livro do Apocalipse, ele é tratado desta forma. Existem contextos e textos que é difícil de entender. Então, quando quando João estava preso na ilha de Pátmos, então ele foi arrebatado daquele lugar para ver as coisas que Deus estava revelando para ele, o que há de acontecer. Tanto é que nós abordamos ontem aqui, vemos pelo versículo, que Deus já tinha falado desse fim, desse juízo, desde o início. Desde a época que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, Deus já falou desse fim. Lembra que a gente falamos de três eras que nós estamos vivendo, né? Teve a era que não era a era da lei, fora da lei, né? A era sem lei. Depois veio a segunda era que seria através da lei, aonde Moisés recebeu as tábuas da lei, né? E depois a terceira, que seria a lei da graça, né? Que é o dia da graça, que é agora que é o Senhor Jesus. E depois agora tem a próxima, que seria com certeza durante o Apocalipse, durante o tempo apocalíptico, aonde, né, quem vai predominar, quem vai mandar, que vai estar à frente dessa nova era seria o anticristo. Então, o primeiro selo que nós vamos abordar aqui, a primeira abertura do selo, está no livro do Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 1 ao 2. Nós só vamos tratar desse assunto. Do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o cordeiro é Cristo, o Senhor Jesus. Olhei e o vi dos 4 animais que diziam como em voz de trovão: vem e vê. Esses 4 animais, eu não cheguei a abordar sobre o trono de Deus,
mas eu acho que eu vou preparar um assunto para falar sobre isso daí. São 4 animais que ficam à frente do trono de Deus. Um tinha cara de águia, outro como um homem, né? Então o João, ele retrata isso daí. Aí então desses animais fala: vem e vê. Aí João fala: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, veja lá, e foi-lhe dado uma coroa e para vencer. Então os símbolos, personagem, ações e lugares no Apocalipse são pistas para sua interpretação e entendimento. E é a partir daqui, da abertura dos selos, que se tornam mais importante por apontarem acontecimentos futuros. Algumas pessoas pensam que já apareceram esses cavaleiros. Outras pensam que ainda vão aparecer. Só Deus sabe. O importante do Apocalipse vem para trazer o mundo por causa do pecado. Um dia todos vamos enfrentar o julgamento de Deus. Por isso precisamos de Jesus. Então o primeiro selo do Apocalipse retrata do cavalo branco. Ao abrir o primeiro selo, surgiu um cavalo branco, que representa o engano com a união das nações. Primeiro, o inimigo vem com aparência de bondade, mas na verdade quer iludir as pessoas. Então isso está escrito lá no livro do 2 Coríntios. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Do 2 Coríntios, no capítulo 11 ao 14. Diz bem assim, quer ver? Aqui, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, alguns historiadores, eles têm defendido que esse cavalo branco e a forma de que esse cavaleiro se apresenta, eles retratam que se diz que seria o próprio Senhor Jesus. Mas se você prestar bem atenção, não tem como o próprio Senhor Jesus abrir o selo e ao mesmo tempo ele aparecer montado num cavalo. Se você prestar bem atenção, que nesse selo, a gente olha aqui que ele carrega um arco, né? Vamos lá ver de novo. Estava sentado sobre ele, tinha um arco. Eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Jesus jamais iria carregar um arco na mão. Então já deu para ver que ali é um sinal que não tem nada a ver com Jesus. Vai aparecer uma pessoa de branco, com um arco, com bondade, né? Mas com relação a esse assunto do 2 Coríntios, vários movimentos como a ONU, a União Europeia, o Mercosul e os outros países propõem a união de estados. Então há uma união, há uma junção. O primeiro cavaleiro, ele aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco e com uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. A coroa é símbolo de vitória e do poder. O arco é uma arma longa, uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Então, esse arco representa que esse cavaleiro, ele vai se estender ao mundo inteiro. Os primeiros 4 selos revelam os 4 cavalos, de cores cavaleiros distintos. Preste bem atenção. Cavalos na Bíblia quase sempre foram associados à guerra, pois as outras atividades, como transporte de cargas, eram feitas em jumentos, bois e camelos. Então nós temos que entender que, se for olhar toda a Bíblia,
todos os cavalos eram preparados para uma guerra. Se for para transporte de cargas e outras coisas, não era usado o cavalo, era mais usado bois, jumentos, mulas, camelos. Portanto, podemos ter certeza de que o período a partir do primeiro selo inicia uma era de guerra, mas não necessariamente no sentido militar. Presta atenção. Em todo tempo, há várias formas de guerra e os selos apontarão para isso. Então, o primeiro selo, por exemplo, já inicia com a imagem de conquista. A seguir, vamos entender que tipo de guerra é esse que o cavaleiro travará. Então, eu tenho aqui tudo anotado. Que tipo de guerra é esse que o cavaleiro vai travar? Então, vai lá, cavalo branco. A cor branca na Bíblia é comumente associada à pureza, à isenção de culpa, ao perdão e às coisas celestiais, especialmente no Apocalipse. Portanto, é curioso que esse cavalo seja branco, apesar de fazer parte de um conjunto de juízos e flagelos que iniciarão sobre a terra. Alguns confundem esse cavaleiro com o Senhor Jesus, lá no Apocalipse 19:11. Vou até ver aqui, ó. Apocalipse 19:11. Vamos ver o que fala. Isso lá na frente ainda que nós vamos abordar. Vamos lá. E justamente fala sobre a queda da Babilônia e a alegria do triunfo nos céus. Então diz bem assim, não, vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Então você veja, outro cavalo branco, só que isso aqui lá na frente. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, aí sim, a gente vê o próprio Senhor Jesus pelejando contra a besta, contra o falso profeta e contra todos os demônios que estavam junto ali com a besta. Então você vê que fiel. Pessoal, essa coroa que é falada aqui nesse primeiro selo não é uma coroa de reinado, não é aquela coroa de rei não, como o nosso próprio Senhor Jesus tem. Eu vou abordar isso aqui para você entender qual é o tipo de coroa que ele tem. Mas não há nada semelhante entre os dois, exceto a cor de cavalo. Logo tudo indica que esse cavaleiro será um impostor, um falso Cristo, que iniciará o período de abertura dos selos com sua arma principal. O Senhor Jesus profetizou que este seria o primeiro de todos os sinais que anunciaram o final dos tempos. Eu vou até abrir aqui o livro de Marcos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, para você ver quem é esse homem do cavaleiro, do cavalo branco. Quem é esse cavaleiro? Aqui no Marcos 13, né? Veja só. Marcos 13, eu vou ler o 5 e o 6. Diz bem assim, ó. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo isto, e enganarão a muitos. Então, este cavaleiro que vai ser aberto, o primeiro selo, vai ser o anticristo. O anticristo, ele será aquela pessoa que vai enganar muita gente, vai enganar, a Bíblia fala que vai enganar até os próprios escolhidos. Só que antes dele se apresentar, antes dele dizer que ele é o anticristo, o que ele vai fazer primeiro? Primeiro, ele vai fazer, ele vai juntar todas a União Europeia, ele vai juntar os países, ele vai fazer tratado de paz com um, tratado de paz com outro. Ele vai se apresentar como o salvador do mundo, e isso as pessoas vão cair. Por que as pessoas vão cair facilmente? Porque é o que a humanidade está precisando. A humanidade está precisando de alguém que resolva a situação econômica do mundo ou do país.
As pessoas precisam que alguém resolva a situação do povo em geral. Não é assim que o povo clama na política, na vida política. Não é assim que o povo precisa. O povo precisa de quem? Que alguém chega e faça aquilo que eles estão precisando, que eles estão necessitando. E esse homem, esse falso profeta, aliás, esse anticristo, ele vai se apresentar dessa forma. Nós temos abordado ali ontem que quando acontecer o arrebatamento, o povo vai se desesperar, as pessoas vão ficar doidas. Então ele vai chegar com vários argumentos, ele vai apresentar soluções, ele vai chegar com vários argumentos, vai dizer que foi um disco voador, alguma coisa ele vai inventar para acalmar o desespero. Então esse anticristo, ele vai se aparecer assim de um jeito que as pessoas vão ficar pasmadas, vão querer, vão achar ele como se fosse um salvador da pátria. Quantos políticos aí se apresentaram dessa forma? Como um salvador da pátria. Esse vai entrar a economia do mundo. Quem vai resolver a economia do mundo é o anticristo. Quem vai trazer o tratado de paz é o anticristo. Você vê que houve uma época, já vários presidentes que entraram, eles tentaram fazer um acordo de a Palestina com Israel. Um tratado de paz, um acordo de paz. Só que eles não conseguem fazer isso. Por que eles não conseguem? Porque o único que é capaz de fazer esse acordo de paz entre Palestina e Israel será o próprio anticristo. E quando isso ocorrer, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza, aí sim o Senhor Jesus está muito mais próximo do que se possa imaginar. Quando Israel, pessoal, você tem... Sabe qual é o foco do fim do mundo? O nosso foco do fim do mundo, o nosso relógio é o Israel. Se você tem que prestar atenção lá em Israel. Pode ver, quando Israel está em paz, o mundo está em paz. Quando Israel cai numa guerra, pode ter certeza, as outras estão se preparando. Ainda diz mais assim, lá no 21, 22, quer ver? Eu vou pular lá pro 21, 22, quando Jesus fala do sermão. Veja só. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo, ou seja, já opera o espírito do anticristo. O espírito do anticristo ele já tem operado desde o início dos tempos até nos dias de hoje. O que está operando neste mundo, por enquanto, é o espírito do anticristo, que é o espírito enganador, é o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito em que as pessoas caem acreditando quando se depara com a mentira, com o engano. Então, nessa era que nós estamos vivendo, está ocorrendo sim apenas o espírito do anticristo e não o anticristo em si, em forma. Por enquanto, o que está ocorrendo é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo é o do engano. E é exatamente isso que ele fala. Enganará com seu cavalo branco e o seu discurso de paz entre os povos. Já imaginou se aparece um... Já imaginou se aparece um agora dizer, ó, eu resolvo tudo a situação do coronavírus, vai voltar a economia normal do mundo, todos vocês vão retornar para os seus empregos, e os que perderem vai ter os seus empregos de volta. Não é um discurso bacana? Não é o que o povo está querendo ouvir? Então, vai ser mais ou menos assim. Ele vai falar bonito,
todo mundo vai acreditar, vai aplaudir, todo mundo vai ficar vidrado nele, vai ser destaque em todas as redes de jornais, na Record, na Band, na Globo Lixo, na Jovem Pan, né? Ele vai ser destaque no Jornal da Cidade da Folha de Campo Largo, na Tribuna do Paraná, no Estado de São Paulo, da New York, enfim, ele vai ser destaque. O mundo vai se voltar para esse homem, para esse anticristo, porque ele vai ser o cérebro de tudo. Ele vai ter o conhecimento de tudo, da guerra, das religiões. E ele que vai trazer esse tratado de paz, vai colocar paz em tudo, vai aparentemente resolver a situação do mundo. Aí depois que, quando ele enganar todos os corações, quando passar todo esse ser aberto, lá na frente você vai perceber que depois ele vai dizer quem é ele. Mas por enquanto, ele não vai dizer quem é ele. O espírito do engano tem acontecido até no nosso meio. Quantas pessoas hoje você percebeu que você mesmo pode dizer por si, quantas pessoas que você conhece, que você botou, digamos assim, toda a sua ficha nessa pessoa, você acreditou totalmente nessa pessoa, né? Aí de repente você viu que aquela pessoa não era aquilo que você esperava que ela fosse. Na política é a mesma coisa. Quantos que as pessoas não acreditaram no tal fulano, no tal cicrano? Ele vai mudar o país, ele vai mudar o mundo. E de repente, quando entra ali, ele mostra o outro lado da moeda. Esse é o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo também tem operado em vários lugares para enganar a muitos. Como Jesus disse, haverá muitos dizendo que é Cristo. Haverá muitos dizendo que vai dizer que eu sou. Nós temos aí, nós temos o Cristo brasileiro, né? Não é um Henrique Cristo? O Henrique Cristo eu conheço desde a época quando eu era moleque. Quando eu morava lá em Curitiba, eu estudei na escola Lúcia Basto, quem é de Curitiba aí deve conhecer, lá no Jardim Paranaense, ele morava lá. Eu até me lembro, até hoje, lá a gente roubava morinha lá no muro da casa dele, lá ele jogou tamanho na nuca de um colega nosso. Agora ele disse que ele está lá para aqueles lados de São Paulo. Mas se você olhar, ele tem a aparência de um Cristo. Vocês conhecem ele. Quer dizer, está vindo no nome de quem? Do nome do próprio Senhor Jesus. Porque o meu Jesus que eu estou passando para você, ele é um homem simples e é um glorificado. Não é um Jesus igualzinho a esse Henrique Cristo, não é aquele Jesus pendurado em quadro ou aquele que está em algumas religiões aí, certo, pendurado. Não, não é aquele Jesus. Lá na China, tem uma igreja aí, não vou dizer o nome, eu estava até acompanhando algumas coisas bacanas, mas quando eu fui ao fundo dessa igreja, eles sustentam que Jesus está encarnado em uma mulher lá na China. Quer dizer, falso Cristo, falsos profetas, anunciando um Jesus que já está vivo. Alguns sustentam a ideia de que quando Jesus foi preso na cruz, quando aconteceu toda aquela cena lá na cruz do Calvário, alguns sustentam aquela ideia de que Jesus não morreu, de que Jesus simplesmente desmaiou, aí os discípulos tiraram ele da cruz, levaram ele numa caverna, em um local aí longe, trataram as feridas dele e pronto, e ficou por isso mesmo. Mas por quê? Porque é o que Satanás quer. Satanás quer trazer uma ideia de que esse Jesus não é o Jesus glorificado. Satanás quer trazer uma ideia de que tudo que é falado na Bíblia, do que nós estamos pregando, do que nós estamos falando, é tudo mentira. É coisa da nossa cabeça. De que as coisas não é bem assim. Aí aparecem muitos falsos profetas.
Os falsos profetas, pessoal, não é aquele que fica pedindo dinheiro no altar, não. Tem gente que sustenta essa ideia. Ah, os falsos profetas. Ah, o fulano estava vendendo feijão, é falso profeta. Ah, a outra igreja lá só fala de dízimo, oferta, esses falsos profetas. Não. Falso profeta é aquele que profetiza mentiras. É aquele que profetiza um engano. É aquele que fala, sonhei, que Deus fez isso, vai fazer aquilo, que o fulano vai morrer, que o cicrano vai morrer, que o outro vai ser atropelado. Isso é falso profeta. E muitos se apresentarão como falso profeta. Vai fazer até milagres até. Vai curar no nome do Senhor Jesus. Vai fazer os paralíticos andar no nome do Senhor Jesus. Mas, aí você pergunta, mas Gerdau, como que eu vou saber, se eu estiver de dentro de uma igreja, como que eu vou saber se é o falso profeta? Como que eu vou saber que ele é o falso profeta? Pelos frutos. Porque um falso profeta, ele não vai conseguir sustentar os frutos do Espírito Santo. Não tem como ele viver os frutos do Espírito Santo por conta própria. Não tem como. Para você saber se esse pastor, ou para você saber de mim, se realmente eu sou o pregador de verdade de Cristo ou um falso profeta, o que você vai ter que saber de mim? O que você vai ter que saber dos pastores ou de outras pessoas que estão pregando o evangelho? Para você saber se realmente eles estão falando a verdade, se não é mais um dos meios dos falsos profetas. Como? Pelo caráter. Como é a família? Como é esse homem de Deus com a sua esposa? Como é a sua família? Como é a sua vida no geral? Porque o que ele prega no altar, ele também tem que pregar para a família. Se ele cuida das ovelhas no altar, então a primeira ovelha dele é a família. Se realmente ele tem amor pelas ovelhas a qual ele está pregando e cuidando na igreja, então ele tem que ter um casamento, né, fiel. Fiel. Quantos hoje abandonaram o altar por infidelidade? Quantos hoje abandonaram o altar porque pisaram na bola com Deus, deixaram de buscar a presença de Deus e foram afastados, saíram até. É um falso profeta? Não, não é um falso profeta, mas ele deixou de se enganar. Então a falsidade desses que vem aí com relação a este selo é o que está ocorrendo hoje. O que ocorre hoje é o espírito do engano. Pessoas estão sendo enganadas facilmente. Por qualquer coisinha eles estão sendo enganadas. Por exemplo, quantos enganos... hoje mesmo eu estava assistindo o jornal. Quantas pessoas hoje, por causa do coronavírus, eles usam muito agora redes sociais para fazer suas compras, né? Pelos apps e tudo. Quantos não foram enganados? Quantos que se apresentaram como uma pessoa boa e hoje mostrando outro lado da sua vida? Quer dizer, a pessoa só consegue ver a aparência. Só que não tem como enganar a Deus. Porque Deus vê o que está dentro da pessoa. O homem vê o exterior, mas Deus, ele vê o interior. Então, o falso Cristo é esses que estão aí dizendo eu sou, eu estou aqui, eu sou isso. Os falsos profetas que estão profetizando muitas coisas aí. Por exemplo, nós deparemos aí, né, com filhinhos de Baal, que estava lá no monte, aí disse que Deus falou com ele, né? Falou com ele, disse que Deus falou comigo, que tem que comprar uma vela branca, não pode ser de outra cor, né? Que vai acontecer alguma coisa no céu ali, e nenhum eletrodoméstico irá funcionar, e haverá 3 dias de trevas, né? A partir de 8 de maio, quer dizer, nós já estamos no dia 15 de maio, não aconteceu nada disso. Não, e por incrível que pareça, ainda deu a data e o dia, né? Na verdade, que vai acontecer. Quer dizer, profecias diabólicas, porque quando Deus dá uma profecia, meu irmão, minha irmã, ele não dá uma profecia com data, não. Ele fala, mas agora, quando que vai correr, ninguém sabe.
Ninguém sabe. A gente sabe que Jesus vai voltar. Já foi profetizado isso. Já foi profetizado. Mas o próprio Senhor Jesus diz que nem os anjos saberão e nem ele mesmo irá saber quando que ele vai voltar. Mas só Deus sabe. Então quer dizer a falsidade desses falsos profetas. Então a gente vê muitas igrejas assim. Igrejas que estão operando a falsidade, que estão falando de um Jesus que não estão vivendo. Não é à toa que nós estamos vendo aí igrejas caindo, as pessoas caindo dentro das igrejas pelo poder de Deus, né? Outros pegam aí em uma vara. Ontem eu vi uma mulher aí, tipo um arco na mão, não sei se é um arco ou é um tipo de um cajado. A pessoa pegava ali e eles tocando uma música alta lá, a pessoa pegava e ficava dançando, quando veio começava a rodopiar. Quem rodopia, que eu saiba, é os centros de terreiro, né? Quando as mães de santo vão dar entrada para as pombageiras, elas começam a rodopiar. E muitas igrejas estão assim, igrejas carnais, igrejas que estão profetizando mentiras. Essas igrejas aí de visão. Ó, Deus está falando com o irmão agora. Cuidado. Cuidado com isso. Então, a Bíblia fala, o próprio Jesus mesmo diz, muitos virão em meu nome, com falsidade. Muitos virão, os falsos profetas aparecerão. E isso tem ocorrido. Então o espírito, que é o espírito do anticristo, esse é o espírito que está operando hoje. Só que amanhã depois, quando esse selo foi aberto, que é relatado aqui, o verdadeiro, o anticristo em pessoa, ele vai aparecer. Então, os maiores inimigos da fé não são os que estão abertamente assim se declaram, mas os que astutamente se fazem passar por pessoas iluminadas, servos de Deus e agentes do bem. Então, a maioria, os nossos inimigos da fé, são justamente o que pode estar ali do nosso meio, dizendo que é de Deus, dizendo que tem uma vida com Deus, né? Mas se olhar os frutos e observar o caráter, não tem nada de Deus. Quer dizer, é um espírito enganador. E tem muitos assim. E no fundo, porém, são inimigos do Senhor Jesus e do seu verdadeiro evangelho. A guerra travada pelo espírito do anticristo e dos falsos profetas não é primariamente de sangue. Isso é evidenciado por esse cavaleiro portar um arco, mas com ausência de flecha. Então você vê que a Bíblia fala desse cavaleiro usando o arco, mas não fala das flechas. Essa guerra é principalmente do quê? De ideias, crença, leis e argumentos cuidadosamente elaborados para enganar o mundo e até muitos cristãos. Ideias. Então, o falso profeta, ou o falso Cristo, o anticristo, ou o espírito do anticristo que opera aqui, ele está trazendo falsas ideias. Ele está trazendo leis que aparentemente parecem bom para o povo, mas quando acontecer a real, quando for batido o martelo, será um grande juízo para o povo. Uma vez, eu não queria abordar esse assunto, só para você ter uma ideia como que é o engano. Olha só. Uma vez fizeram uma pergunta assim para mim, sabe? Fizeram bem assim, uma pergunta. Gerdau, uma pessoa perguntou assim para mim, com relação à política de hoje, né? Gerdau, qual é o melhor? O que você acha que é o melhor que o povo está pedindo? Fala que o povo estava pedindo. A intervenção militar? Qual é o melhor da intervenção militar para o povo? Aí eu respondi, vai ser melhor para um e pior para outro. Aí o cara falou assim, mas tem como você explicar? Eu falei, sim. Primeiro, se o povo, alguns do povo, estão pedindo a intervenção militar, é porque se a militar entrar, ela intervir, significa que o governo, o Bolsonaro, vai governar sem problema nenhum.
Porque o que nós vemos aí, pelas redes sociais, pela televisão, né? Mais massacra o homem, né? Do que apoiar ele, do que torcer para o Brasil pela frente. Então, com a intervenção militar, vai fazer o quê? Vai barrar esse tipo de coisa. Então, quer dizer, os noticiários não vai poder falar mais mal do homem, vai ter que falar aquilo que ele determinar que é para falar. É como se fosse uma ditadura, entendeu? Então, por um lado bom, vai ser para o governo. Agora, o pior é para o povo. Porque o povo pede para ele. Mas estão se esquecendo o quê? Do lado deles. Por quê? Porque quando tiver intervenção militar, no caso, que vai ser muito difícil de acontecer, pode ter certeza disso. Se acontecer uma coisa dessa, o que vai haver? Você perde a sua liberdade de expressão. Porque afinal de contas, hoje, mesmo nos dias de hoje, com essa liberdade de expressão que nós temos no país, nós não podemos falar muita coisa. A gente é impedido de falar. Então se vê que esse espírito do anticristo, ou esse que está no selo, que só porta o arco e não porta a flecha, porque ele vai alcançar as ideias, novas leis. Hoje em dia, a gente para pregar o evangelho está difícil, para você ter uma ideia. Você acha que está fácil pregar o evangelho? Está difícil. Hoje, qualquer palavra que você falar, qualquer erro, uma palavrinha que você falar, pronto, você cai no juízo, você vai ao julgamento. Se eu falar, por exemplo, se eu pregar o evangelho e falar sobre a idolatria, pronto, as pessoas vão querer me matar, vão querer me massacrar. Por quê? Porque eu estarei falando mal das religiões delas. Se você falar uma ideia ao contrário do fulano, ou ao contrário do governo, ou ao contrário de qualquer um, ou até mesmo do seu patrão, significa que você pode perder um emprego. Por quê? Porque as suas ideias agora não é sustentável mais para as pessoas. Ninguém respeita mais as suas ideias. Então você vai ter que aceitar a ideia do espírito enganador. Você vai ter que aceitar a ideia somente daquela pessoa. Não querer entrar nesse assunto da política, vou dar um exemplo. Por exemplo, Bolsonaro, vou dar um exemplo dele. Por que esse que não fez um mês, né, saiu fora do governo do Bolsonaro? Por quê? Porque foi dado um cargo de confiança para ele. Então, se deram um cargo de confiança para ele, é ele que vai ter que fazer. Mas não, o que aconteceu? O que ocorreu? Ocorreu que tinha que fazer a forma que o Bolsonaro acha que tinha que fazer. Não é bem assim. É mais ou menos por aí. Quer dizer, aí você não vai ter mais ideia, você não pode falar nada. Se você falar alguma coisa, as pessoas vão te massacrar. Você é capaz de morrer por uma palavra errada que você der. Então, os seus pensamentos, as suas ideias... Eu, por exemplo, esses tempos aí, eu tive um problema. O problema que eu tive aí foi quando eu postei uma imagem. Se você procurar aí no Facebook, você que me acompanha aí nas redes sociais, WhatsApp, você também, com certeza, você recebeu essa imagem. Escrito assim: ore, 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 continue orando, até que se ore de verdade. Meu Deus do céu! Algumas certas pessoas, um grupinho pequeno de certas pessoas, vieram contra mim. Que eles não gostaram daquela postagem, de que eu estava apontando o dedo para a pessoa, que eu estava criticando as pessoas, que eu estava falando que as pessoas são fracas em orações, mas me massacraram. Quer dizer, vieram contra as minhas ideias. Só que as minhas ideias, minhas postagens, não é ideia minhas de postagem que eu quero que você siga aquilo que está passado ali. É apenas um versículo. É apenas um pensamento de fé. Se a pessoa absorver, pode ter certeza que ela vai ser abençoada, porque se eu estou sendo abençoado, por que a pessoa não vai ser? Agora, tem uns que não gostam, o que eles vão fazer? Eles vão criticar. Então é essa a armadilha do espírito do engano, do espírito do anticristo. Então ele vai sustentar a ideia de que você não pode alcançar essas ideias, mas que você tem que obedecer às ideias dele. Ai, se você for contra.
Não é assim? Ah, e se você for contra o governo do anticristo, você vai morrer. Ah, e se você for contra o fulano e o cicrano? Por mais que você vê que as coisas são erradas, mas aí a pessoa fala, você vai ter que se sujeitar. Não é bem assim. Pessoal, vou falar uma coisa para você. Você quer ver como que é o de Jesus? É quando ele entra em alguma coisa, né? Vamos lá, por exemplo, política. Eu gosto de falar um pouco sobre a política por causa disso. Eu quero pegar nessa parte mesmo, porque é nessa parte que é mais crítico. Falar de outra coisa é fácil. Eu quero na parte mais crítica, que é da política. Aí entra alguém que é fiel a Deus, a política. E ele é o único que está ali querendo fazer certo. Os demais que estão com ele ali são tudo corrupto. Aí chega os caras e falam, ó, o negócio é o seguinte. Para você se dar bem, você tem que andar junto com nós, senão você vai estar fora. E qual é o sustento desse homem? Se ele realmente tem uma vida com Deus, se o coração dele realmente é de Deus, então ele fala, então eu não sento na mesma mesa dos escarnecedores. Só que, infelizmente, alguns que deveriam fazer uma coisa dessa, não fizeram, se sujeitaram. Por quê? Porque eles estão em volta do espírito do anticristo. Eles estão em volta de pessoas que estão enganando. Aí, quando ele tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, não consegue destruir toda essa manada do espírito do engano. Por quê? Porque não consulta Deus de verdade. Porque não está vivendo mais a vida com Deus. Aos poucos está se saindo, aos poucos está se desfazendo da presença de Deus. Então, esse é o problema de muitos aí afora. Então, o arco é sinal de que ele tem poder à sua disposição e a ameaça de usá-lo e é suficiente para vencer seus inimigos. A imponência do seu poder e determinação de vencer serão notáveis. Ai dos que se puserem no seu caminho. Quer dizer, ai daqueles que se levantar contra essa pessoa, contra esse falso profeta, contra esse falso Cristo. Hoje, se você falar de alguns certos líderes religiosos, meu Deus do céu, chama você de endemoniado, xinga você, que você não tem vida com Deus, fala de um jeito com você, até parece que conhece você com roupa e sem roupa. Por quê? Porque eles sustentam uma ideia, uma ideologia, eles aceitam, né? Por quê? Porque as pessoas hoje, eles querem ouvir aquilo que eles querem ouvir. Muitas igrejas hoje estão assim, cheio de falsos profetas, de falsos pastores, de pessoas que estão subindo no altar, mas pregando o evangelho que não vivem. Pregando o evangelho de porta larga. Passando a mão na cabecinha das pessoas. O verdadeiro evangelho, pessoal, não é passar a mão na cabeça das pessoas, não. O verdadeiro evangelho é a verdade absoluta. Doa a quem doer. Eu, quando vou pregar o evangelho, pessoal, eu realmente prego a verdade. Se você é meu amigo e não gostar da verdade, eu não tô nem aí. Por quê? Por que eu não tô nem aí? Porque eu tô aqui para falar a verdade. Essa mão na cabecinha do fulano, na cabecinha do cicrano, eu não posso fazer isso, porque eu estarei contrariando a palavra de Deus. O verdadeiro profeta de Deus, o verdadeiro homem de Deus, cristão, o verdadeiro homem mesmo que prega o evangelho de verdade, ele fala a verdade sem medo. A verdade só tem que sair da boca dele, e ele carrega essa verdade aonde for. É no altar, é no salão da igreja, é com os membros, é a verdade no trabalho, é a verdade na vida política, é a verdade em sua casa, é a verdade com seus vizinhos, é a verdade com todo mundo. Porque o Espírito que tem é o Espírito Santo,
que é o espírito da verdade, e não o espírito do anticristo. A Bíblia mesmo fala, o próprio Senhor Jesus mesmo disse que o diabo, ele é o pai da mentira. Ou seja, se o diabo é o pai da mentira, então a pessoa que mente, ele é o quê? Automaticamente se torna filho. Então, se você se diz filho de Deus, então fale a verdade. Não é assim nos tribunais? Só fale a verdade, nada mais além do que a verdade, somente a verdade. É assim, ainda faz você colocar a mão na Bíblia. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. De você colocar a mão na Bíblia e dizer, você tem que falar somente a verdade, nada mais além do que a verdade. Só a verdade. Porque se você é ali naquele tribunal, mesmo no tribunal dos homens, e você mentir, você é condenado no lugar até daquela pessoa que está sendo condenada ou vai junto para a condenação. Imagine agora com Deus. Ah, mas tem igrejas aí que fica só pedindo dinheiro. Paulo mesmo fala. O Paulo mesmo já falou. Tem gente que já reclamou com o Paulo aqui na Bíblia. Se você observar alguma Bíblia, uma passagem aqui, que tem uma parte aqui que fala, onde Paulo mesmo chega e diz, se estão pedindo dinheiro e pregando evangelho, então deixa eles que se virem com Deus, mas deixa eles que pregam o evangelho. Não é assim que tem algumas igrejas? Todo mundo critica, né? Estou criticando. Porque só pede dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deixa eles. Deixa eles. Eles vão se resolver com Deus. É claríssimo isso. Cada um de nós vai prestar contas. E eles vão ter que prestar contas com Deus. Mas se eles estão usufruindo do dinheiro, ou seja, cobrando até para pregar o evangelho, então que pregue o evangelho. Que pregue o evangelho. Mas com relação ao dinheiro, se tiverem, né, embolsando dinheiro, então eles vão se ver com Deus. Eles vão se ver com Deus. Ah, porque são ladrão e não sei o quê, porque é assim que falam, né? Os pastores são ladrão, né? O bispo é ladrão, todo mundo é ladrão. Quer dizer, eu vou falar uma coisa, pessoal, eu não estou aqui defendendo nenhuma área, não. Pedir a uma. Agora, roubar é outro. Ladrão, que eu saiba, é quando você vira as costas, eles furtam a tua bolsa, furtam a tua carteira, ou quando chega alguém com uma arma, rouba o teu celular, né? Ou quando os caras entram lá no banco lá e faz um assalto, né? Ou quando você deixa o seu carro estacionado em algum lugar, de repente uma desgraça, e entra dentro do carro e leva teu carro. Isso sim é ladrão. Agora, quando o cara pede, não, isso não é ladrão. O que eles estão fazendo é usufruindo, usando, é assim que você tem que aprender. Eles estão usando de má fé. Usando de má fé. Tem gente que usa de má fé pedindo cesta básica em redes sociais. Eu acredito que você conhece pessoas assim, que vivem na base de doação. Aí você vai olhar, você sabe que a pessoa, é só ela sair procurar emprego, que ela tem saúde, né? Tem saúde. Você mesmo percebe que ela tem saúde, dá para procurar emprego e tudo, mas não. Ela vive na base da doação. Quer dizer, está usando de má fé. Está usando de má fé. Tem gente mesmo que tem o seu dinheirinho lá no banco e tudo, e ainda tem de pedir comida. Aí ele ganha até uma cesta básica, aí o dinheiro que ele tem lá, o que ele vai fazer? Vai comer outra coisa, uma pizza, uma churrascaria. Quer dizer, é o uso de má fé. E é o que está ocorrendo em algumas igrejas, é o uso de má fé das pessoas. Falta de temor para com Deus. A partir do momento, se você vai numa igreja, se coloca o dízimo lá, uma oferta ali dentro, meu amigo, você está entregando para Deus. Deixa lá que se vire. Não é assim? Você está entregando para Deus. É a mesma coisa. Você pega uma cesta básica hoje, certo? Você vai na casa de uma pessoa, né? A pessoa pediu. Aí você vai lá e coloca na mão da pessoa. E você vai virar as costas. Mas aí vem uma pergunta. Será que essa cesta básica que você deu para essa pessoa, quando ela entrar com essa cesta básica na casa dela, não vai fazer junção com as outras que ela já recebeu? Tem tudo isso. Então quer dizer, você é daquela pessoa que fala assim,
eu fiz a minha parte. A partir dali, ela que se vire. Então é a mesma coisa assim. Por isso que o espírito do engano, pessoal, ele está operando no geral. No geral. E é o espírito do anticristo. E é o mesmo espírito da abertura desses selos. Nós vamos lá para o finalzinho. Apesar de tanto... Então vamos lá. A coroa que lhe foi dada indica que ele será vitorioso contra muitos. Apesar de tanto esse cavaleiro quanto ao Senhor Jesus usarem uma coroa, João não usa a mesma palavra ao se referir a elas. Lá no capítulo 6, que nós abordemos, a palavra utilizava é Stephanos. Então a coroa desse capítulo que nós lemos, a palavra utilizada no hebraico era Stephanos. Stephanos é uma grinalda trançada, que lá no capítulo 19 se chama diadema. Olha só, que é uma coroa usada por reis. Então a coroa usada por este cavaleiro não é uma coroa de rei, e sim de folhas, como a coroa de louros dada aos vitoriosos em guerras e competições na época do Império Romano. Sabe aquela coroa com folhinhas assim? Então, é aquilo ali que esse cavaleiro vai, que é a coroa desse cavaleiro. Não é a coroa de rei, que é a coroa do Senhor Jesus. Então guarda bem isso, hein? Por isso ele não vencerá os que servem ao rei dos reis em espírito de alerta. A crescente confusão religiosa e o enfraquecimento da igreja atual indica que a chegada do Cavaleiro Branco é realmente eminente. Então quer dizer, ele vai conseguir enganar aqueles que estão com as suas fés abaladas. O espírito do anticristo vai conseguir enganar as pessoas que são aquelas pessoas que mais curiosas com suas próprias coisas, né? Aqueles que querem se tornarem ricos, milionários, querem viver situações, né, boas, esses serão mais facilmente enganados. Aquele que não estiver olhando para Jesus, não ter uma vida com Jesus, será facilmente enganado. A Bíblia fala que lá para frente, como nós vamos abordar muito sobre isso daí, que nós, os cristãos, os servos de Deus, eles vão saber que a tal pessoa é o anticristo. Sabia disso? São eles que vão saber que essa pessoa é o anticristo. Eles que vão saber. Se de repente está acontecendo algo diferente aqui no mundo, aí eu chegar numa transmissão ao vivo e dizer, pessoal, não cai na lábia desse homem, ele é o anticristo. Muita gente vai mandar mensagem, me criticando, me xingando, me chamando de esquerdista, me chamando de direitista, me chamando de centrão, essas coisas aradas todas. É mais ou menos isso daí. Mas por quê? Porque quem tem uma vida com Jesus, pessoal, anda realmente na presença de Deus, tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que condena a vida desse cristão. Quem condena a minha vida hoje, quem guia os meus passos é o próprio Espírito Santo. Eu não posso fazer nada se eu não tiver a direção do Espírito Santo. A minha vida hoje está na dependência de Deus. Eu falei para Jesus, toma a minha vida. Quem decide fazer com a minha vida é o Senhor. Eu tenho um futuro pela frente. Se o meu futuro é ser um pastor e ter uma igreja e pregar no altar, então está na mão do Senhor. Se o meu futuro é ser um político, então está nas tuas mãos. Não é eu mais que vou escolher. Por quê? Porque é uma pessoa que quer ser guiada pelo Espírito Santo. Então não tem como ela cair no engano facilmente. O Espírito Santo bota um alerta. Olha lá, cuidado. Cuidado. Por isso que às vezes tem muita gente que fala que eu sou muito crítico. Não é porque eu sou muito crítico com as coisas. É que quando acontece tais coisas, que todo mundo começa a comentar, eu já vou atrás da verdade.
Eu já procuro saber, vasculho aqui, vou no site, né? Eu vasculho, às vezes tem certas coisas que eu demoro a buscar, mas eu busco, mas quando eu chego, aí eu mostro a verdade. Não é bem assim, ou realmente é a verdade. E hoje nós estamos vivendo numa era cheia de mentiras. Não se dá mais, hoje está difícil de nós acreditar em alguém. Está difícil. Até no seu próprio amigo está difícil de você acreditar. Não é assim? Está difícil. Hoje em dia está difícil de acreditar nas pessoas. O que as pessoas estão? Com um pé na frente e outro atrás. Por quê? Porque o que mais está operando hoje neste mundo é o espírito do anticristo, o espírito da mentira, o espírito do engano. Tem muitos assim. A gente vê em notícias, né? Mulheres que foram violentadas, estupradas, outras foram até mortas, porque confiaram numa pessoa, achando que aquela pessoa era uma boa pessoa, né? Aparentemente, mas dentro dela tinha um espírito de Satanás. Quantas pessoas hoje estão aí arruinadas com suas vidas por acreditar em um pastor, por acreditar numa pessoa que pregava até o evangelho e de repente a pessoa viu o exterior, né? Aquela coisa diferente, um cabelinho bonitinho, coladinho de gel, né? Uma voz mansa, fala bonito, mas lá no fundo tem um espírito do diabo, inimigo de Deus, inimigo do próprio Senhor Jesus. Tá muito assim, meus amigos. Tá muito assim. Hoje em dia está difícil de você acreditar na política. Hoje em dia está difícil de você acreditar até no professor. Você não sabe se aquele professor ele vai pregar algo ao contrário da Bíblia, que ele vai ensinar algo ao contrário da Bíblia. Então, isso se chama o que? O engano. E muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas. Então nós abrimos esse primeiro selo, abordemos esse assunto, que é o espírito do anticristo. E como que você vai saber agora? Como que você vai saber sobre esse espírito? É você passar a viver uma vida com Jesus. É Ele que vai mostrar. Pode ver, pessoal, tem muita gente que fala tanta coisa até de Deus. Joga em redes sociais. Oh, Deus isso, oh, Deus aquilo, é maravilhoso. Parece glorificante. Mas eu quando olho aquilo ali, eu falo, não, alguma coisa aqui está errado. Às vezes eu até falo com Deus, Senhor, será que eu estou pecando de duvidar de alguma coisa? Porque não está batendo ali. Tem um ponto errado ali. Deus, Ele escreve certo por linhas certas, tá bom? Não cai nessa ideia que Deus escreve certo por linhas tortas, não. Não, Ele escreve certo por linhas certas, porque o torto, Ele deixa certinho. Ele deixa certinho. Aquele negócio de pau que nasce torto, morre torto, é papo furado, é pensamento diabólico, é pensamento demoníaco, porque para Deus, meu camarada, não tem essa. Ele arruma, ele ajeita, ele coloca a pessoa como ele acha que ele vai colocar, como ele deve colocar, da forma que a pessoa tem que ser, do jeito que ele criou. Porque quando Deus criou o Adão e Eva, ele criou pessoas perfeitas. Perfeitas. Ele não criou uma pessoa que nasce pau torto e vai morrer de pau torto. Não, ele criou pessoas perfeitas. Hoje nós somos imperfeitos por causa do nosso pecado, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Hoje nós somos assim, mas pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós somos libertos, nós somos lavados por esse sangue do Cordeiro. Nós somos. Ele já pagou com a sua própria vida os nossos pecados. Ele morreu já no nosso lugar.
O que Ele quer agora, tanto de mim como de você, meu amigo, é que você vive a sua vida com Ele. Larga deste mundo, porque as pessoas deste mundo vão sofrer. Sem Jesus vão sofrer. Elas vão sofrer. A sua crença religiosa não vai adiantar nada. O seu santinho A, seu santinho B também não vai resolver nada para você. O seu padre, o seu pastor também não vai resolver nada. O que vai resolver é o único, o próprio Senhor Jesus. Para você não ser enganado, não viver no engano, com o espírito do engano, você tem que ter uma vida e uma luz com o Espírito Santo. Amém, pessoal? Eu vou fazer uma oração junto com você, para que Deus possa abrir a sua visão e o seu entendimento. Amém? Então vamos fazer uma oração. Eu vou fazer aqui como sempre. Eu vou fazer direto isso daí. Eu apago as luzes aqui, né? Onde eu estou. Aqui é onde eu estou aqui. Para você ter uma ideia, onde eu estou aqui é o meu carro. Aqui é um acústico bom. Eu ainda não tenho um escritório, eu não tenho um local onde eu poderia arrumar para me pregar o evangelho. Eu estou pensando aí, quem sabe, eu consegui um espaço numa rádio de um amigo nosso aí, mas isso lá na frente, né? A gente tem que ter din-din para isso também, porque tudo aqui tem que pagar. Então, como o negócio é de graça aqui para mim mesmo, então eu uso o meu carro, meu próprio acústico, tenho o radinho aqui que você escuta o fundo, né? Eu vou lá e opero, estou na frente de um celular, porque eu queria fazer mais coisas, eu queria mostrar para vocês com imagens, com vídeos, né? Então eu teria que ter um estúdio, algum local mais apropriado para isso, aonde eu pregue e mostre, né? Então tem, por exemplo, dos 7 selos aqui, eu poderia mostrar algumas imagens, algum vídeo, né? De representando o que está chegando perto dessas coisas, né? Mas não tem como. Mas a gente se vire como pode. Mas o que seja, pelo menos para abençoar a sua vida, tá certo? Vamos orar comigo. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, ou você dobra os seus joelhos. Vamos falar com Deus e você vai sentir a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Então feche seus olhos. Vamos entrar agora na presença do nosso Senhor Jesus. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, a verdade é, meu Deus, que nós estamos vivendo neste mundo uma época, uma era, na verdade, onde tem operado muitos enganos nas igrejas, no trabalho, ao nosso redor. As pessoas hoje, meu Pai, elas têm medo de acreditar até mesmo no Senhor. Porque a única forma de apresentar essa pessoa ao Senhor é através do Espírito Santo nos usando. Mas como fazer com que essa pessoa possa acreditar em mim ou acreditar em outro que prega o teu evangelho, se não for pelo nosso caráter? Se não for a nossa comunhão, se não for com os nossos frutos do Espírito Santo. E as pessoas, meu Deus, estão desse jeito. Muitos hoje, meu Pai, estão se apostatando da fé, estão se afastando, estão se esfriando, e estão sendo enganados pelo próprio sentimento. Quantos casamentos hoje, meu Pai, estão sendo arruinadas, ou a pessoa já viveu um casamento arruinado porque ela foi enganada pelo seu sentimento do coração. Quantos hoje, meu Pai, estão sofrendo até hoje amargamente por acreditar em alguém? Quantos hoje, meu Pai, que eram ricos, tiveram seu dinheiro conquistado e de repente acreditaram numa pirâmide e hoje estão pobres porque foram enganados.
E Satanás, meu Pai, a maioria ele usa para enganar por causa da própria cobiça. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, abra o entendimento dessa pessoa. Abra os olhos do coração desta pessoa, meu Deus. Arranque esse espírito enganador que está em volta dessa pessoa. Arranca, meu Pai, de dentro dessa pessoa o medo, a falta de fé, a falta de confiança, a falta de crença no seu poder. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca na alma, toca na vida dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um, deste homem, desta mulher, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Esse é o espírito do engano. Então nós temos que orar para que esse espírito não venha enganar você. Tá certo? Amanhã a gente vai abordar sobre o segundo selo aberto. E a gente vai falar sobre o cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho, ele representa o cavaleiro, que é o cavaleiro da guerra. Amanhã nós vamos abordar esse assunto. Fique atento. Provavelmente eu vou colocar o horário. Eu não sei se eu faço nesse mesmo horário ou vou fazer mais cedo, já que amanhã é sábado, né? Eu comecei nesse horário porque eu estava trabalhando na reunião hoje, né? Lá na igreja. Então a reunião aí foi até umas 9h15. Então eu tinha que ter esse espaço para poder me preparar e pregar esse evangelho para você, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que você tenha um final de semana muito abençoado pelo Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Andando só, pisando pó, a dura estrada, eu vi em solidão a provação da caminhada.
Foi assim que um dia em mim raiou o dia, o dia em que na cruz eu vi Jesus em agonia por mim, que estava ali ao pé da cruz, tão pobre pecador. Se foi ali na cruz, que Cristo me salvou. Eu vi Jesus me viu no mesmo instante, me redimiu. Jesus me fez sorrir, cantar, me fez chorar de emoção, me fez então posso dizer que em Cristo me Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.